em Londres. Da tradição greco-romana, certamente ele leu para sua tese de doutorado os textos de Sêneca, Ovídio, Plutarco e Porfírio, 4 filósofos dos 4 primeiros séculos da nossa era, vegetarianos e defensores dos animais. O reconhecimento da capacidade de sentir dor e de sofrer, da inteligência, da linguagem e do raciocínio nos animais, algo que os estudos da etologia e neurociência hoje confirmam, é um dos legados da filosofia desses 4 primeiros filósofos greco-romanos. Eles distinguiam os humanos dos outros animais, mas não para autorizar humanos a explorarem os animais, e sim para atribuir aos humanos a responsabilidade pela preservação da vida dos animais, desde sempre vulneráveis aos interesses e negócios humanos. Quase 2000 anos se passaram desde a filosofia greco-romana, sem que se desse importância à ética de defesa dos animais não humanos elaborada por esses 4 filósofos. As teses de Plutarco e Porfírio, apontando o erro em se julgar que os animais fossem destituídos de inteligência e racionalidade, e as de Ovídio e Sêneca, defendendo que os animais eram seres sensíveis, foram silenciadas na história da filosofia ocidental até desabrocharem no único texto escrito por esse teólogo de Aberdeen, na Escócia, em 1776. É um livrinho pequenininho, eu passei 5 anos pedindo pela internet, é esgotado, só tinha um volume da edição original de 1776, que custa 5.000 libras esterlinas, $7.500, um livrinho de 100 e poucas páginas. Mas foi feita uma edição na década de 80, e essa edição também estava esgotada. Então eu fiquei 5 anos visitando todas as vendas pela internet de livros usados para ver se conseguia esse texto, e conseguia. Uns 4 anos atrás, foi o dia mais feliz da minha vida nessa trajetória de pesquisa dessa argumentação. Foi o dia que chegou o livro do Humphrey Primat. No original, chamava-se então A Dissertation on the Duty of Mercy and the Sin of Cruelty Against Brute Animals. Uma dissertação sobre o dever da compaixão e o pecado da crueldade contra os animais brutos. Na edição do final do século XX, de 1980, ele foi traduzido como The Duty of Mercy, simplesmente, o dever de compaixão. Nesse mesmo ano, 1776, foi proclamada a igualdade, a liberdade e o direito de buscar a felicidade a seu próprio modo pelos norte-americanos. É o ano da Revolução Americana. Primat defende muitas teses nesse texto, e eu fiz já uma recepção dessas teses, que está publicado num artigo no primeiro volume da Revista Brasileira de Direito Animal, do pessoal da pós-graduação da Universidade Federal da Bahia, o pessoal do Heron Santana, do Instituto Abolicionista. Quem tiver interesse em conhecer as teses desse teólogo, que são fantásticas, está lá o meu artigo já, com as 26, 27 teses bem extraídas do texto. Ele não escreve naquele formato, mas eu fui pescando e botando de forma sistemática. Eu vou trabalhar só 3 dele aqui. A ética leva em conta critérios, na verdade, tendenciosos, quando ela elege a racionalidade como parâmetro para dizer quem merece respeito moral e quem não merece. Essa é uma das teses fortes do Primat, que é uma tese encampada pelos defensores dos animais no século XX. A segunda, interesses semelhantes devem ser tratados com igual respeito, não importa o formato do ser no qual aquele interesse acontece. Essa é a tese de Peter Singer, que é o princípio da igual consideração de interesses semelhantes. O Singer adota toda a argumentação do Humphrey Primat. E a terceira tese, a distinção entre humanos e animais desaparece, se destrói, quando os humanos usam suas habilidades mentais ditas superiores, como a razão, a linguagem, a capacidade de raciocinar e calcular, por exemplo, para fazer mau uso e maltratar os animais. Aí os humanos se rebaixam, não se tornam superiores. O texto de Primat foi lido por outro filósofo, na mesma época, que também foi um filósofo britânico muito importante na teoria do direito penal, Jeremy Bentham.
O Bentham foi o primeiro filósofo da Inglaterra a propor que fossem extintos os castigos físicos como punição para os prisioneiros. Eles recebiam açoites, eram condenados aos trabalhos forçados, não recebiam alimentação adequada, então se punia o corpo do criminoso, na expectativa de que, punindo o corpo do criminoso, como ele tinha praticado o crime com o corpo, punindo o corpo se corrigiria a mente do criminoso. O Bentham, como um dos utilitaristas mais importantes, falou: só se pode corrigir o humano pelo prazer, não pela tortura. Se quer corrigir uma criança, presta bastante atenção no temperamento dela. Que coisas ela tem prazer e que coisas ela produz desprazer nos outros. Se a criança está se acostumando a fazer coisas que são desagradáveis aos outros, presta atenção na criança, não pune, não bate. Cada vez que ela estiver se aproximando dessa forma de interação, desvia a criança da cena. Põe ela numa outra interação prazerosa. E não numa interação que dá prazer a ela fazer dor nos outros. Porque aí se forma o psicopata. Não pune, presta atenção, tira a criança da cena, para que ela não repita ações malévolas, porque senão vai se criar ali um caráter que depois não tem muito como corrigir, vai ser difícil corrigir muito tarde. Então não é bater na criança quando ela começa a fazer uma maldade, é retirá-la da cena na qual a interação maldosa pode acontecer. Desvia a atenção da criança, bota uma coisa prazerosa, positiva e prazerosa nesse lugar. Aí o cérebro dela vai se acostumando a fazer as interações prazerosas e beneficentes, e não as que são prazerosas e maleficentes. Então o adulto está aí para isso, supervisionar, Portugal fala supervisar, as interações da criança, observando o caráter dela que está se formando pela prática repetitiva. Essa é a teoria de Aristóteles, que forma o caráter é a repetição dos gestos, das práticas. O Bentham tem uma antena bem forte na teoria do Aristóteles. Bem, ele leu Humphrey Primat, ele leu esse livrinho do Primat, e provavelmente o livro dele, Uma Introdução aos Princípios da Moral e da Legislação, já estava escrito. Aí ele faz ainda uma nota de rodapé bem longa no último capítulo, e introduz, então, a argumentação de que nós não vamos ter aprimoramento moral, nós humanos, enquanto nós excluirmos os animais capazes de sentir dor e de sofrer, excluirmos do âmbito que julgamos ser o âmbito dos seres dignos de respeito e consideração. Essa é a tese de Jeremy Bentham, 1789. 1789 é o ano da Revolução Francesa, que declarou igualdade, liberdade e fraternidade. Então nós temos os maiores filósofos do século XVIII, Humphrey Primat e Jeremy Bentham, nos 2 anos das 2 grandes revoluções que marcam o nosso tempo, que são as revoluções que declararam a igualdade, a liberdade e a busca da felicidade como princípios que se tornaram, inclusive, princípios constitucionais em praticamente todas as democracias hoje. Nos 2 casos, de Primat e Bentham, o princípio da igualdade norteia o argumento ético em defesa dos animais. Primat não se refere no seu texto a direitos animais, ele não constrói seu argumento com base na categoria de direitos, mas ele lamenta, isso é em 1776, que ele não tenha em mãos nenhuma lei na Inglaterra a qual ele pudesse recorrer para proteger os animais que sofriam tortura e crueldade nas ruas de Londres. Por causa desse texto dele, foi fundada em 1824 a primeira Sociedade Britânica de Proteção aos Animais, que é a RSPCA, a Sociedade Britânica, né? de Defesa Animal. E em 1821 foi passada a primeira lei de proteção aos animais na Inglaterra, que é a chamada Martin Act. Primat não se refere a direitos animais, mas lamentou não ter essa lei ainda na Inglaterra a qual ele pudesse recorrer. Bentham, ao contrário de Primat, não defendeu leis reconhecendo direitos animais, mas considerou que a defesa de direitos para não pessoas era alguma coisa que não faria muito sentido. A maioria dos humanos, à época de Bentham e Primat, não era considerada sujeito de qualquer direito. Escravos, judeus, mulheres, crianças, deficientes não tinham